Bom dia! Hoje é dia 14 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 37, versículo 4, em Daniel, capítulo 9, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como livro, é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo. Não apenas um autor para essa coleção, de longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que se pode referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etan, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos incluem informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possa se tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos do 145 ao 150 e cânticos de ação de graças do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110. Aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam a contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, a quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que eu nunca desci uma situação tão humilhante que eu não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção.
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Agrada-te do Senhor. Salmo 37, versículo 4. Os ensinamentos dessa palavra devem ser muito surpreendentes para aqueles que são estranhos à santidade vital. Mas para o cristão sincero, é apenas a manifestação de uma verdade reconhecida. A vida do cristão é aqui descrita como agradável em Deus. Estamos, portanto, certos do grande fato que a verdadeira religião transborda de felicidade e alegria. Pessoas ímpias e meros professos, professos nunca olham para a religião como algo alegre. Para eles é o serviço, dever ou necessidade, mas nunca prazer ou alegria. Eles prestam mesmo atenção à religião é porque ou podem obter algum ganho, ou então porque não usam fazer o contrário. O pensamento de que não há agradável na religião é tão estranho para que a maioria dos homens que nenhuma dupla de palavras se mantém tão distantes entre si em sua linguagem quanto a santidade e prazer. Contudo, cristãos que conhecem a Cristo compreendem que prazer e fé são tão abençoadamente unidos que os portões do inferno não podem triunfar na tentativa de separá-los. Aqueles que amam a Deus e todo o seu coração descobrem os seus caminhos, são caminhos de encanto e todas as suas veredas são de paz. Tais alegrias, tais plenos prazeres, tais bem-aventuranças transbordam, faz os santos descobrirem que seu Senhor, que longe de servi-los por costume, eles o seguiram, mesmo que todo mundo repudiasse seu nome como maligno. Não tememos a Deus por alguma compulsão. Nossa fé não é entrave, nossa profissão de fé não é escravidão. Não somos arrastados à santidade nem levados ao dever. Não. Nossa piedade é nosso prazer, nossa esperança é a nossa alegria, nosso dever é o nosso deleite. Deleite e religião verdadeira são tão ligados quanto a raiz à flor, tão indivisíveis quanto a verdade e a certeza são. De fato, duas joias preciosas brilhando lado a lado numa cama de ouro. Então, quando provamos teu amor, nossas alegrias crescem divinamente, indestrutíveis como aquelas acima, e o paraíso começa aqui embaixo. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do livro do profeta Daniel, que a gente leu essa semana, acho que na sexta-feira. Autor e época desse escrito, o livro do profeta Daniel deve ser o nome do personagem principal. Daniel, como muitos outros autores da antiguidade da Bíblia, escrevem sobre si mesmo na terceira pessoa ao longo da primeira parte do livro. Do capítulo 7, versículo 28 em diante, na segunda parte, ele escreve sobre si mesmo na primeira pessoa. No capítulo 7, versículo 1, Daniel nos conta como ele escreveu o sonho que foi revelado a ele. No capítulo 12, versículo 4, ele é convidado a fechar as palavras e selar o livro. Isso só pode se referir a todo o livro escrito por ele. Daniel pertencia aos judeus que foram levados cativos à Babilônia no primeiro cerco de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 605 a.C. Essa profecia foi cumprida por meio de Isaías ao rei Ezequias, o qual foi falada cerca de 100 anos antes da época de Daniel. Essa profecia dizia que os descendentes do rei de Judá se tornariam servos do rei da Babilônia. Daniel era um desses nobres e descendentes da realeza judaica que estavam destinados a servir na corte babilônica. Após um treinamento profundo, ele provavelmente não tinha mais de 15 a 20 anos de idade na época que foi preso. Daniel e seus três amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram exemplares em seu ambiente pagão por sua determinação crente. Os primeiros 6 capítulos do livro descrevem sua fidelidade, especialmente a de Daniel, nas mais variadas circunstâncias da vida. Sob Nabucodonosor, Daniel serviu como regente de toda a província da Babilônia e foi chefe dos governantes de todos os sábios da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, ouvimos falar de Daniel novamente apenas durante o tempo de Belsassar, que era filho de Nabonida
e reinou durante a ausência de seu pai como vice-rei. Naquela época, Daniel já era um homem velho. Após a conquista da Babilônia por meio de Dário, o Medo, provavelmente Gubaru ou Gobírias, no ano 539 ou 538 a.C., Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes estabelecidos sobre 120 sátrapas do reino dos Medos e Persas. A última indicação de data é o terceiro ano do rei Sírio da Pérsia, em Daniel 10, versículo 1, que foi o ano 536 ou 535 a.C. Daniel deve ter cerca de 85 a 90 anos de idade quando escreveu suas últimas visões. Daniel foi contemporâneo de Ezequiel, que foi, que foi para o cativeiro na Babilônia em 597 a.C., cerca de 8 anos depois de Daniel. Ezequiel menciona Daniel 3 vezes em seu livro. Daniel conhecia também os escritos de Jeremias, cujo serviço já havia começado alguns anos antes dos babilônios começaram a atacar Jerusalém. Enquanto estudava o livro de Jeremias, Daniel chegou à conclusão de que o anunciado cativeiro de 70 anos chegaria ao fim. Quando o Senhor Jesus, em seu discurso no Monte das Oliveiras, falou sobre a profanação do templo por meio do anticristo, ele mencionou explicitamente o profeta Daniel. O Senhor refere-se a Daniel 7, versículo 13, e Mateus 24, 30 e 26, versículo 64. Daniel não é mencionado especialmente em Hebreus 11 entre os heróis da fé do Antigo Testamento, mas as palavras do versículo 33, que fechou a boca dos leões, não deveriam se referir a Daniel, que foi poupado das covas dos leões? O livro de Daniel tem sido objeto de críticas incrédulas por séculos. Os primeiros ataques remontam ao pagão novo platônico Porfírio de Tiro, século III a.C. Porfírio designa o livro de Daniel como a obra de um judeu no século II a.C. Os críticos modernos têm opiniões semelhantes. As razões mencionadas contra a autoria de Daniel são pretensas imprecisões históricas, detalhes linguísticos e a teologia de Daniel. O principal motivo de crítica, entretanto, é sem dúvida o fato de que Daniel profetizou eventos históricos com precisão absoluta, como fez Isaías, pois Daniel descreve detalhes das lutas sírio-egípcias da época dos Macabeus, entre outros eventos. Isso é simplesmente impossível, dizem os críticos. Dizem que um livro como este, detalham, deve ter sido escrito apenas depois desses eventos, mas Daniel também profetizou precisamente sobre a vinda de Cristo. Finalmente, ele escreve sobre os eventos ainda futuros do templo do fim, antes da segunda vinda de Cristo. Em tudo isso, as palavras do profeta Amós são claramente confirmadas. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Propósito da escrita. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não pertence aos profetas, mas aos escritos, do hebraico Ketubim, o que é a terceira e última parte do Antigo Testamento. Lá, o livro de Daniel é colocado entre Esther e Esdras. Uma grande parte do livro foi escrita em aramaico, dos capítulos 2, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28. O aramaico era a língua oficial dos babilônicos e persas. A razão para este fato é provavelmente que Daniel, em contraste com os outros profetas que viveram durante e após o exílio, profetizou quase nada em relação a Israel ou Judá, mas suas profecias são principalmente sobre as nações pagãs. O grande tema do livro de Daniel são os 4 impérios mundiais que governam e governarão a história do mundo desde a destruição de Jerusalém até o aparecimento de Cristo antes do milênio. Este período é chamado de Tempo dos Gentios no Novo Testamento. Jeová não podia mais aceitar publicamente seu povo terreno, Israel e Judá, respectivamente. Ele o puniu com o cativeiro na Babilônia e a destruição de Jerusalém e do templo. Eles haviam deixado sua habitação no templo. O Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, haviam se retirado para os céus. No livro de Daniel, Deus é chamado Deus do céu 4 vezes, o Rei do céu uma vez e uma vez Senhor do céu. Durante esse tempo de seu governo indireto, Deus colocou a autoridade sobre a terra nas mãos das nações pagãs, até que seu abençoado Senhor Jesus assumisse o governo como Filho glorificado do homem. Daniel dá uma visão profética sobre os templos dos gentios, que são os 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Após o fracasso total dos governos desses impérios, finalmente o povo de Israel será restaurado e Cristo reinará sobre todos como rei. O fato de Daniel estar descrevendo a época de que ainda vivemos
torna o livro especialmente interessante para o cristão. O livro pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 6, após a introdução dos remanescentes fiéis. Daniel 1 descreve vários eventos históricos da vida de Daniel. Para começar, o capítulo 2 nos fala do sonho de Nabucodonosor e da interpretação de Daniel. Este sonho contém a visão humana de Nabucodonosor dos quatro impérios mundiais. Este é uma visão imponente de fato. Os capítulos 4 a 6 a seguir não apenas mostram a fidelidade exemplar de Daniel e seus amigos, mas também indicam várias características dos impérios do mundo pagão que encontram seu ponto culminante no Templo do Fim. O capítulo 3 mostra a adoração de ídolos, o capítulo 4 a arrogância humana, o capítulo 5 a blasfêmia e o capítulo 6 a deificação do homem. A segunda parte começa no capítulo 7 com uma revelação sobre os quatro impérios mundiais, mas fora da visita de Deus. Os impérios são como quatro bestas selvagens. O capítulo 8 nos fala do segundo e do terceiro império. Os capítulos 9 do cativeiro babilônico e do Messias. E os capítulos 10 e 11 dos reis do norte, Síria e do sul, Egito. O capítulo 12 forma o fim que se encontram o remanescente fiel novamente. Existe uma estreita relação entre o livro de Daniel e as revelações a respeito do futuro do Novo Testamento. Mateus 24, 25, 2 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse são acréscimos, respectivamente, de extensões das revelações que Daniel recebeu. Somente considerando todos juntos recebemos a compreensão correta sobre os eventos futuros. Peculiaridades. A profecia das 70 semanas. Daniel 9, versículo 24 a 27, dá indicações exatas sobre o ponto do tempo do aparecimento do Messias. Após 70 semanas, isto é, o período de cada 7 anos igual a semanas de anos, compare com Levítico 25, versículo 8. Haverá um fim aos pecados e a justiça eterna será introduzida. Em um lugar santíssimo será ungido. A semana de 70 anos cai em 3 períodos. 7 semanas, que equivale a 49 anos. 62 semanas, que equivale a 434 anos. E uma semana, que é igual a 7 anos, somando 490 anos no total. O ponto de partida para a contagem desses 490 anos é mandamento de restaurar e construir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 445 a.C., no 20º ano de Artaxerxes. Para começar, seguem as 7 semanas, ou seja, 49 anos, nos quais Jerusalém foi reconstruída sob grande ameaça de dentro e de fora. Isso é parcialmente descrito no livro de Neemias. Em seguida, siga as 62 semanas, ou seja, 434 anos, que antecedem o Messias, mas depois das 69 semanas, ou seja, 483 anos, o Messias seria cortado e não teria nada. De acordo com a opinião anterior, o Edge de Artaxerxes foi feito em 445 a.C. Se alguém deduzir 483 anos, obterá o ano 28 depois de Cristo. Isso só pode se relacionar com a morte e ascensão do Senhor Jesus. Se alguém calcular esses 483 anos como ano profético de 360 dias cada, 12 vezes 30 dias, obterá 173.880 dias, que, incluindo os anos bissextos, resultam em 476 anos civis e conduzem no ano 31/32 depois de Cristo. A semana do ano passado ainda aguarda seu cumprimento. São os últimos 7 anos antes do início do milênio, entre o final da 69ª e o início da semana dos 70 anos. Então, o verdadeiro tempo da graça durante o calendário de Israel não é válido, por assim dizer. A última semana do ano de Daniel começará após o arrebatamento dos santos. De acordo com Daniel 9, essa semana será dividida em duas partes. A segunda metade desses 3 anos e meio é mencionado mais uma vez em Apocalipse como um tempo, tempos e meio tempo, ou 42 meses, ou também 1260 dias. Se alguém assume que é sempre o mesmo período de 3 anos e meio, percebe que esses anos proféticos são 12 vezes 30 dias. Os quatro impérios mundiais. De acordo com Daniel 2 e 7, o Deus do céu considera a história do mundo de um ponto de vista diferente do homem. Para ele, seu povo
Israel é o povo mais importante da terra, e a terra da Palestina é o umbigo ou meio da terra. Durante o tempo de rejeição de Israel como nação, Deus vê a história do mundo como uma sequência de 4 grandes impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Em Daniel 2, esses impérios aparecem para Nabucodonosor na forma de uma imponente imagem humana composta de 4 partes. Uma pedra, que significa o Senhor Jesus, sem mãos humanas, finalmente destrói essa imagem. Daniel 7, Deus dá ao profeta outra visão. Aqui os impérios mundiais são retratados como grandes feras vorazes, sem conhecimento, que finalmente recebem seu julgamento. Então, Daniel 2, Daniel 7, explicação. Primeira, cabeça de ouro fino, leão com asas de águia, Babilônia. Peito de braços de prata, urso, Pérsia. Barriga e coxa de latão, leopardo, Grécia. Pernas de ferro, pés, parte de ferro e parte de barro, bestas com 10 chifres, Império Romano. O quarto império, Roma, governa a época em que o Senhor Jesus estava vivendo na Terra. Ela pereceu durante a Idade Média, mas ressuscitará de acordo com Apocalipse 17, versículo 8, nos últimos dias. A besta que era, que não é e ainda é, então será destruída por Cristo com os outros países antes do milênio ser estabelecido. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre Daniel 9. A humilhação de Daniel e a época das semanas dos 70 anos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Daniel. Agora vamos ler nosso devocional da noite. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque temos pecado contra ti. Daniel 9, versículo 8. Um profundo sentido e uma clara visão do pecado, sua atrocidade e a punição que ela merece deveriam nos fazer inclinar ao chão perante o trono. Pecamos como cristão, ai de nós, pois assim é. Favorecidos como somos, ainda assim temos sido ingratos, mais que privilegiados, não frutificamos proporcionalmente. Quem, embora possa estar engajado há muito tempo na labuta cristã, não core quando olha para o passado. Os nossos dias antes de sermos regenerados podem ser perdoados e esquecidos, mas desde então, embora não pequemos como antes, ainda assim pecamos contra a luz e contra o amor. Luz que realmente penetrou em nossas mentes e amor no qual regozijamos. Ó, a atrocidade do pecado de uma alma perdoada, os pecados de um pecador não perdoado não podem ser comparados com os que dos eleitos de Deus e os que têm comunhão com Cristo. Inclina sua cabeça no colo de Jesus. Olhe para Davi, muitos falarão do seu pecado, mas eu olhe para seu arrependimento e ouça seus ossos quebrados, pois cada um deles geme em sua dolorosa confissão. Observe suas lágrimas como dele caem no chão e profundos suspiros como os quais acompanham a sua suave música de sua harpa. Nós erramos. Vamos então buscar o espírito de penitência. Olhe novamente para Pedro. Falamos muito desse apóstolo negando seu mestre. Lembre-se do que está escrito, ele chorou amargamente. Não negamos nós o nosso Senhor para lamentarmos com lágrimas. Ai de nós! Esses nossos pecados, antes e depois da conversão, iremos nos lavar no lugar de fogo inextinguível, se não fosse pela soberania misericordiosa que nos fez voltar atrás, arrebatando-nos com tições de brasa. Minha alma curva-se sobre o entendimento de seu pecado natural e adore o seu Deus. Admire a graça que a salva, a misericórdia que a poupa, o amor que a perdoa. E esse é o nosso devocional do dia 14 de junho. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã, aqui entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite, lá no TikTok, entre 8 e 9 horas também. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até o próximo. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.